A professora aposentada foi ignorada pelos alunos que tanto cuidou e amou. Até que um dia, na formatura, um deles a chamou no palco em rede nacional e fez o inimaginável. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. O cheiro de giz e de livros velhos ainda impregnava minhas narinas, mesmo 5 anos após a minha aposentadoria. Eu, Helena Medeiros, ex-professora de língua portuguesa da Escola Estadual Professora Antonieta Sampaio, no bairro do Mucuripe, aqui em Fortaleza, carregava comigo mais do que as marcas do tempo na pele, carregava as lembranças de 35 anos dedicados a desvendar os segredos da gramática e os encantos da literatura para gerações de adolescentes. Aposentei-me aos 65, o corpo já pedindo descanso, a voz um pouco mais fraca, mas o coração ainda pulsando forte pela sala de aula. Minha vida de aposentada era tranquila, talvez tranquila demais. Morava num pequeno apartamento alugado no Joaquim Távora, um bairro simpático, mas distante do burburinho da minha antiga escola. Os dias se resumiam a cuidar das minhas plantas na varanda, a ler os clássicos que tantas vezes ensinei, a cozinhar para mim mesma e a assistir, com uma ponta de melancolia, aos programas de auditório na televisão. A solidão era uma companheira constante, embora eu tentasse preenchê-la com as memórias dos meus alunos. Ah, meus alunos! Lembro-me de cada rosto, de cada história. Do Joãozinho, que vendia din-din no sinal para ajudar em casa e que eu incentivava a não largar os estudos, levando para ele livros e cadernos extras. Da Maria Clara, que sonhava em ser jornalista e cujas redações eu corrigia com um carinho especial, vendo ali um talento bruto que precisava ser lapidado. Do Pedrinho, que chegou na 5ª série sem saber ler direito e que, com aulas de reforço depois do expediente, conseguiu não só aprender, mas a tomar gosto pela leitura. E havia o Leonardo, o Léo. Um menino magrinho, de olhar assustado e um talento musical que despontava em qualquer batucada na hora do recreio. Vinha de uma família muito pobre, desestruturada. Muitas vezes, chegava na escola com fome. Eu dividia meu lanche com ele, dava um jeito de conseguir material escolar, e, mais do que tudo, tentava mostrar a ele que a arte, a música, poderia ser seu passaporte para um futuro diferente. Eu os amei, cada um deles, com suas rebeldias, suas dúvidas, seus sonhos. Dei o meu melhor, não apenas ensinando concordância verbal ou as figuras de linguagem, mas tentando ser um farol, uma referência, um porto seguro. Quantas vezes abri mão do meu horário de almoço para ouvir um desabafo, para dar um conselho, para simplesmente estar ali? Mas o tempo, esse danado, é implacável. Aposentei-me, e o silêncio se instalou. Nos primeiros meses, ainda recebi alguns telefonemas, umas poucas visitas. Depois, o esquecimento. Os meninos e meninas que eu vi crescer, que eu ajudei a formar, seguiram seus caminhos, construíram suas vidas, suas famílias. E eu, a velha professora Helena, parecia ter me tornado apenas uma fotografia amarelada numa gaveta de lembranças distantes para eles. Não os culpava, de verdade. A vida é corrida, as preocupações são muitas. Mas, confesso, doía um pouquinho aquela sensação de invisibilidade, de ter dedicado uma vida inteira a algo e, no final, ser apenas uma nota de rodapé na história deles. Às vezes, caminhando pela beira-mar, observando a revoada das garças no final da tarde, eu me pegava imaginando onde estariam, o que estariam fazendo. Seriam felizes? Teriam se tornado cidadãos de bem, como eu tanto desejei? O Léo, com sua música, teria conseguido algo com seu talento? Ou a dureza da vida o teria engolido, como a tantos outros? Essas perguntas ficavam pairando no ar, sem resposta, misturando-se à maresia que soprava do mar. Numa manhã de novembro, o carteiro me entregou um envelope diferente, maior, com um selo bonito da Universidade Federal do Ceará. Abri com curiosidade. Era um convite. Um convite para a cerimônia de formatura da turma de comunicação social, como convidada de honra do paraninfo da turma. Fiquei intrigada. Paraninfo? Quem seria? E por que eu, uma simples professora aposentada de escola pública, estaria sendo convidada de forma tão especial?
Não havia nome do paraninfo no convite, apenas a data, o local, o imponente auditório da reitoria da UFC e o meu nome, caligrafado com esmero. Hesitei. Ir? Não ir? Fazia tanto tempo que eu não participava de um evento assim, tão formal. Sentia-me um peixe fora d'água só de imaginar. E se fosse um engano? Mas algo me dizia para ir. Uma curiosidade teimosa, uma fagulha de esperança de, quem sabe, encontrar algum sentido naquela homenagem anônima. Decidi que iria. Separei meu melhor vestido, um azul marinho discreto que eu guardava para ocasiões especiais, e mandei dar um jeito no cabelo no salão da esquina. No dia da formatura, o coração batia mais forte. Peguei um táxi, um luxo que raramente me permitia, e fui para a reitoria. O local estava lotado. Jovens formandos, com suas becas e capelos, pais emocionados, professores universitários com seus ares importantes. Senti-me ainda mais deslocada. Uma senhora da organização, muito simpática, conferiu meu nome na lista e me conduziu a um lugar reservado na primeira fila. O paraninfo fez questão que a senhora ficasse bem aqui na frente, Dona Helena. Paraninfo. Aquele título ainda me intrigava. Quem seria essa pessoa que se lembrava de mim com tanto carinho a ponto de me dar um lugar de destaque numa noite tão importante para ele? A cerimônia começou com os discursos protocolares. O reitor, o diretor da faculdade, o orador da turma. Palavras bonitas, cheias de esperança no futuro daqueles jovens comunicadores. E então, chegou o momento mais esperado, a apresentação e o discurso do paraninfo. O mestre de cerimônias anunciou com pompa, e agora, para brilhantar ainda mais esta noite e para proferir seu discurso como paraninfo da Turma de Comunicadores Sociais de 2025, temos a honra de receber uma das maiores revelações da música popular brasileira nos últimos anos, um talento cearense que conquistou o país com sua voz, suas letras e sua autenticidade. Com vocês, o cantor e compositor, Léo Matos. Meu queixo caiu. Léo Matos. Olhei para o palco e vi um jovem alto, elegante num terno bem cortado, o cabelo estiloso, o sorriso largo e confiante que estampava as capas de revistas e os programas de televisão. Era ele. O meu Léo. O menino magrinho, de olhar assustado, que batucava na carteira da escola. Aquele talento que eu tanto incentivei, que eu temi que se perdesse na dureza da vida. Ali estava ele, um astro da música brasileira. E era o paraninfo da turma. E eu era sua convidada de honra. As lágrimas vieram sem pedir licença. Uma mistura de choque, de orgulho, de uma alegria que transbordava. Léo caminhou até o púlpito sob uma salva de palmas calorosa. Ele agradeceu a homenagem, parabenizou os formandos e então, seu olhar percorreu a plateia, parando em mim. Ele sorriu, um sorriso que ainda guardava um brilho daquele menino que eu conheci. Boa noite a todos, ele começou, a voz aveludada que encantava milhões agora preenchendo o auditório. É uma honra indescritível estar aqui esta noite, como paraninfo desta turma de jovens talentos da comunicação. Mas, antes de falar sobre o futuro brilhante que os espera, eu preciso, com a licença de vocês, voltar um pouquinho no tempo. Preciso falar sobre o meu passado. Um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. As câmeras de televisão, que transmitiam o evento ao vivo para uma emissora de alcance nacional, focaram em Léo. Muitos de vocês conhecem minha música, minha trajetória, ele continuou, a voz embargada pela emoção. Sabem que venho de uma origem muito humilde, de uma periferia esquecida de Fortaleza, onde sonhar era quase um ato de rebeldia. Perdi meu pai muito cedo, minha mãe lutava como uma leoa para botar comida na mesa. A escola, para mim, muitas vezes era mais um fardo do que uma oportunidade. Eu era um menino arredio, com raiva do mundo, com fome de tudo, inclusive de esperança. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Meus olhos estavam grudados nele, meu coração parecia querer sair pela boca. E no meio desse caos, dessa desesperança, quando eu estava prestes a desistir de tudo, a me perder nos caminhos tortos que a vida oferece com tanta facilidade para quem não tem nada, apareceu uma luz. Uma pessoa que, com sua paciência infinita, seu olhar generoso e sua fé inabalável no ser humano, me resgatou. Uma pessoa que não via em mim apenas um aluno problema, um número na caderneta. Ela via potencial. Ela via um futuro que nem eu mesmo conseguia enxergar. Léo olhou diretamente para mim.
As lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto, borrando a maquiagem discreta que eu fizera com tanto esmero. Essa pessoa foi minha professora de português, na modesta escola estadual Professora Antonieta Sampaio, lá no Mucuripe. Uma mulher que, com seu salário de professora, muitas vezes comprava lanche para mim, que me dava livros escondido, que ficava depois da aula para me ensinar a ler e a escrever direito, para me mostrar a beleza da poesia, a força das palavras. Ela me ensinou que a educação poderia ser minha arma, minha libertação. Ela me ensinou a sonhar de novo. E, mais do que isso, ela acreditou no meu sonho, mesmo quando ele parecia impossível. O auditório estava em absoluto silêncio. Podia-se ouvir o som da minha respiração entrecortada. O nome dessa heroína anônima, dessa gigante disfarçada de professora, é Helena Medeiros. Dona Helena. Ele estendeu a mão na minha direção. Dona Helena, a senhora poderia subir aqui no palco, por favor? Esta noite, a homenagem principal não é para mim, mas para a senhora. As luzes se voltaram para mim. Senti um misto de pânico e uma emoção avassaladora. Um dos organizadores, gentilmente, me ajudou a levantar e me conduziu até os degraus do palco. Subi tremendo, as pernas bambas, os olhos embaçados. Léo veio ao meu encontro, pegou minhas mãos e me abraçou forte, um abraço que carregava anos de saudade, de gratidão, de uma história que só nós dois conhecíamos em sua plenitude. Obrigado, Dona Helena, ele sussurrou no meu ouvido. Obrigado por tudo. Eu nunca me esqueci da senhora. Quando nos separamos, ele me conduziu até o centro do palco. A plateia se levantou e aplaudiu. Aplaudia de pé, emocionada. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A velha professora esquecida, ali, no centro de um palco, sob os holofotes, sendo homenageada por um de seus meninos, agora um homem famoso e admirado. Léo pegou o microfone novamente. Dona Helena não apenas me ensinou beaba. Ela me deu dignidade. Ela me mostrou que, mesmo vindo de onde eu vim, eu poderia ser alguém. Quando eu não tinha nem o que comer, ela dividia o pouco que tinha. Quando eu não tinha caderno, ela me dava um. Quando eu pensei em largar a escola para trabalhar e ajudar minha mãe, foi ela quem me convenceu a ficar, quem me mostrou que a música que eu tanto amava poderia ser mais do que um hobby, poderia ser minha profissão, minha salvação. Ele contou histórias que nem eu mesma me lembrava em detalhes. De como eu o incentivei a participar de um pequeno festival de música da escola, onde ele ganhou seu primeiro violão, usado, mas que para ele valia mais que ouro. De como eu corrigia suas primeiras letras de música, ajudando-o com as rimas, com a métrica. E é por isso, Léo continuou, a voz ainda mais embargada, que hoje, neste momento tão especial da minha vida e da vida destes formandos, eu quero fazer algo que eu venho planejando há muito tempo. Algo que eu considero o mínimo que posso fazer para retribuir, nem que seja uma pequena fração, tudo que esta mulher extraordinária fez por mim e por tantos outros alunos que tiveram a sorte de cruzar o caminho dela. Ele fez um sinal para alguém na lateral do palco. Um telão atrás de nós se acendeu. E o que apareceu ali me deixou sem ar. Dona Helena dedicou a vida inteira à educação pública, muitas vezes em condições precárias, com poucos recursos, mas com um amor e uma dedicação que transcendiam qualquer dificuldade. Ela acreditava no poder transformador da educação. E eu também acredito. Por isso, em nome dela, e para honrar o seu legado de generosidade e esperança, eu anuncio esta noite a criação da Fundação Professora Helena Medeiros. Uma logomarca estilizada com meu nome surgiu no telão. Eu levei as mãos à boca, em choque. A Fundação Professora Helena Medeiros, Léo explicou, os olhos brilhando, terá como objetivo principal oferecer bolsas de estudo integrais, material didático, acompanhamento pedagógico e incentivo cultural para crianças e jovens de baixa renda de Fortaleza, especialmente aqueles que estudam ou estudaram na nossa querida Escola Antonieta Sampaio e em outras escolas públicas da periferia. Queremos dar a eles as mesmas oportunidades que Dona Helena, com seus recursos limitados, tentou me dar. A plateia irrompeu em aplausos novamente, ainda mais fortes. Eu chorava copiosamente, um choro de pura catarse, de uma felicidade que não cabia em mim. Mas Léo ainda não tinha terminado. E para dar o pontapé inicial nesta fundação, eu estou doando, pessoalmente, todo o cachê que recebi como paraninfo desta turma, e mais uma quantia significativa que reservei ao longo dos últimos anos para este momento.
Além disso, quero anunciar que, em parceria com a reitoria desta universidade e com a Prefeitura de Fortaleza, a biblioteca da Escola Estadual Professor Antonieta Sampaio será completamente reformada e modernizada, e passará a se chamar a Biblioteca Professor Helena Medeiros. E também vamos construir lá uma pequena sala de música, equipada com instrumentos, para que outros Léo possam surgir e encontrar seu caminho. Aquilo era mais do que eu poderia sonhar. Meu nome, numa fundação, numa biblioteca, numa sala de música. Era uma imortalidade que eu nunca busquei, mas que me era presenteada da forma mais linda e significativa. Era o reconhecimento não só do meu trabalho, mas da importância de cada professor que luta diariamente, muitas vezes no anonimato, para mudar a vida de seus alunos. Léo me abraçou novamente. A senhora merece isso e muito mais, Dona Helena. O mundo precisa de mais Helenas. A cerimônia continuou, mas para mim, o tempo tinha parado ali. Depois do evento, fui cercada por jornalistas, por fotógrafos, por pessoas que queriam me parabenizar. Alguns ex-alunos, agora adultos, que estavam na plateia ou que viram a transmissão pela TV, vieram me abraçar, emocionados, pedindo desculpas pelo sumiço. Professora, a senhora não imagina o quanto foi importante para mim, diziam. Nos dias que se seguiram, meu telefone não parou de tocar. Mensagens, cartas, flores. O anonimato da minha aposentadoria tinha sido quebrado de forma espetacular. Mas não era a fama que me importava. Era o calor humano, o reconhecimento tardio, a certeza de que minha semente tinha florescido de maneira extraordinária. A Fundação Professor Helena Medeiros se tornou uma realidade. Fui convidada a participar ativamente, a ajudar na seleção dos bolsistas, a contar minha história para inspirar outros jovens. Minha vida ganhou um novo propósito, uma nova cor. Aquele sentimento de invisibilidade se dissipou completamente, substituído por uma alegria serena e uma gratidão imensa. Léo Matos, meu menino Léo, continuou sua carreira brilhante, mas nunca mais deixou de me visitar, de me ligar, de me chamar de a minha maior inspiração. Ele não apenas me tirou do esquecimento, ele me deu um presente que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar, a certeza de que minha vida, meu trabalho, meu amor pela educação, tinham feito uma diferença real e duradoura. E essa, para uma velha professora de português, era a maior e mais bela recompensa que se poderia desejar. O reconhecimento público foi apenas a cereja no bolo de uma vida dedicada a plantar sonhos no coração de quem mais precisava. E eu, finalmente, podia saborear cada pedacinho dessa doce e tardia valorização. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.